Olá, boa noite. Gravação já iniciada? Perfeito. Sou o doutor Hipólito, vou acompanhar vocês nesta web aula sobre instalação, operação, manutenção de sistemas de climatização. Sei que é o último encontro de vocês, né, sobre esse conteúdo, pessoal. Então, bora para nossa abertura e hoje aqui, ó, falaremos sobre, né, nesse aulão de finalização aqui, ele vai consolidar todo o conteúdo dessa UC 10 aí, de instalação, operação, manutenção de sistemas de climatização. Tá ok? Percorrendo aí a nossa trilha completa, né? Psicometria, sistemas, ventilação e filtragem, instalação, diagnóstico, UTAB, manutenção, PMOC, instrumentos, sustentabilidade e o foco transversal, né, em normas de segurança e boas práticas ali profissionais. Teremos aqui o estudo, então, dos fundamentos, tá? Psicometria, variável de ar, carta psicométrica e processos. Falaremos dos sistemas, né? Classificações, tipo, equipamento e distribuição de ar. Instalação, também vamos falar aqui de brasagem, estanqueidade, vácuo, carga e comissionamento. E manutenção, nosso PMOC, diagnóstico, TAB, instrumentação e sustentabilidade. Perfeito? Bora, então, para o nosso vídeo de abertura sobre a orientação, né, da conduta que nós devemos ter durante o acompanhamento da web aula e, na sequência, já o nosso conteúdo de hoje. Verificando aqui, compartilhamento de tela ok, microfone, espero que esteja ok, né, não há a participação presencial até esse momento, mas o sensor aqui confirma para mim no softwarezinho que o microfone está ok e gravação ok. Bora para o nosso vídeo de abertura. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Ai, corri ali para pegar uma água e eu acho que eu ultrapassei aí meu tempo de 1 minuto. Mas deu certo aqui, voltei. Bora para o nosso conteúdo, pessoal. Deixa eu diminuir aqui. Conceito, então, de climatização e variáveis controladas, né? O que é climatização? Condicionamento de ar, tá? É o controle ali simultâneo, né, e integrado de temperatura, de umidade, de movimento, de renovação ali e qualidade do ar em um ambiente, perfeito? Garantindo aí conforto, né, saúde, produtividade ali ou requisitos de processo. E por que importa isso daqui, entender isso daqui? Sistemas mal dimensionados aí ou operados ali geram desconforto, geram doenças, tá? Respiratórias ali,
perdas de produção e danos a equipamentos. E as variáveis críticas monitoradas, então. Primeiro, nosso TBS, que é a temperatura de bulbo seco ali, e TBU, temperatura de bulbo úmido. O R, né, que é a umidade relativa ali, conforme ali 40 até 60% ali dentro dos processos, conforme as especificações. Vazão de ar, tá? Outra variável deve ser monitorada ali, metro cúbico por hora, ou CFM, né? E a pressão estática, a PA, e entalpia, que é o quilojoule ali, dividido por quilograma lá. E o nível de filtragem e renovação de ar externo, tá? Da nossa ACH. E o conforto térmico ali, ASHRAE, né, da 55 versus os ambientes críticos, tá? Para hospitais, clean room, né? Data centers, entre outros ali que necessitam de uma menor, tá, temperatura ou uma climatização, uma refrigeração específica para o correto funcionamento. E atenção, pessoal, conforto é diferente ali de processo, tá? Um hospital exige rigor maior, né, de temperatura, um rigor maior da umidade e pressurização do que, por exemplo, um escritório. Psicrometria, né, dentre as grandezas fundamentais aí do ar úmido. Psicrometria, então, ele é a ciência que estuda as propriedades termodinâmicas ali do nosso ar úmido. Para que ela serve? Dimensionar sistemas, diagnosticar falhas e otimizar o desempenho energético da climatização. TBS e TBU ali, a temperatura medida por termômetro comum, né, o nosso TBS, sem influência da umidade, e o TBU, que é a temperatura medida com o bulbo úmido, né, pavio molhado ali, vulgarmente falado, que indica capacidade de evaporação. A diferença do TBS menos o TBU é que vai indicar a secura do ar. Umidade ponto de orvalho, nosso UR ali, né, o percentual de UR, umidade relativa, né, é a relação entre vapor presente e saturação máxima. A razão de umidade, pessoal, o W, né, G dividido por quilograma ali de ar seco, né, o watts ali, a potência, né, quantidade absoluta de vapor, e o nosso ponto de orvalho, que é a temperatura em que o ar satura e começa a condensar, e é crítico, né, para evitar mofo e corrosão. E a entalpia e volume específico. A entalpia, que é o nosso H ali no kJ, KJ ali, né, o nosso quilojoule ali dividido por quilograma, é a energia total do ar, que é o ar sensível mais o latente, usada para calcular a carga térmica real. O volume específico aí, que é o nosso Vzinho, né, por metro cúbico ali dividido por quilograma, que é igual, porque ele varia, né, com temperatura e altitude, tá bom? É importante para dimensionamento de ventiladores e dutos de sistemas. A carta psicométrica, tá? Leitura e aplicação rápida aí da nossa Psychometric Chart, ok? Como ler, então, pessoal, a carta psicrométrica, tá? Fazendo aquele resumão aí da nossa unidade curricular. A carta psicométrica representa graficamente todas as propriedades do ar úmido. Duas grandezas conhecidas, né, são suficientes já para determinar todas as demais ali, que é o ponto de operação úmido. Primeiro, o eixo X, que é o nosso eixo horizontal ali, é o TBS, né, em graus Celsius, por exemplo. O eixo Y, que é o vertical direito, é a razão da umidade, potência ali, o watts, né? G dividido por quilograma ali. Curvas da UR, porcentagem, né, da umidade relativa ali. Linhas de entalpia, nosso
KJ aí dividido por KG, e as linhas de TBU e de ponto de orvalho, ok? Aplicações práticas no campo, então. Diagnóstico, tá? Para verificar se o sistema está desumidificando corretamente, é uma situação. Calcular carga latente ali, umidade e carga sensível, né, temperatura. Avaliar o conforto térmico e com isso ajustar o set point ali de controle e planejar os processos industriais com exigências específicas ali de OR e TBS. Ferramenta essencial nesse caso aqui. O técnico, os senhores, deve então ter capacidade de plotar e interpretar, pessoal, os pontos operacionais ali na carta psicométrica para diagnóstico de campo. Perfeito? Processo psicométrico, então, essenciais aí na nossa climatização. Os processos psicométricos, eles descrevem como o ar muda de estado ao passar pelo componente ali do sistema, né? E para que serve? Para entender o que ocorre no evaporador, no condensador, no umidificador e na mistura de ar, né? Primeiro, o que nós chamamos de mistura adiabática, tá? Que é a combinação do ar interno, o recirculado lá, com o ar externo da renovação. O ponto resultante fica na reta que une os dois estados ali, proporcional às vazões. E aí, cuidado, tá? Mistura inadequada vai elevar a carga latente. Tá ok? Essa é a mistura adiabática. Já o aquecimento, resfriamento sensível ali, são alterações apenas de TBS, né? Sem mudança de W ali, de potência. Na carta, o movimento é horizontal, ocorrem serpentinas secas ali ou resistências, e quando nós vamos aplicar no pré-aquecimento de ar externo frio ou no reaquecimento pós-desumidificação. O resfriamento com desumidificação, que ocorre quando a serpentina evapora abaixo do ponto de orvalho, condensado ali é gerado então nesse momento, né? E reduz o TBS e o W ali simultaneamente. Por que importa? Processo ali, pessoal, dominante no verão tropical define a capacidade latente do nosso sistema. E a umidificação e desumidificação, né, dentro do processo psicométrico ali. A umidificação ela aumenta de W, né, vapor ou névoa ali, desumidificação química, dessecantes, no caso de uso de sílica, gel, rotor, e quando nós vamos aplicar em ambientes com UR, né, umidade relativa crítica, salas limpas, museu, processo farmacêutico, então nesse caso a gente precisa estar atento a essas questões. Classificação de sistemas de climatização, tá? Primeiro, expansão direta ali, o DX, tá? Refrigerante, troca calor diretamente no ambiente, ok? Os exemplos, né, do split, o VRF ou VRV, o rooftop lá, self-contained e janela. E vantagens, tá bom? Menor custo inicial, instalação simplificada e controle individual. E as limitações para esses modelos. Distância entre unidades, gestão de refrigerante em grandes projetos. Ok? Já a expansão direta, né, com água gelada, o chiller gera água gelada, os fancores lá, né, vão distribuir pelo edifício. Tem como vantagem alta eficiência em grande escala, tá? Centralização ali de manutenção e flexibilidade de zonas e as limitações desse sistema aí, que é a maior custo, né, de instalação, necessidade de casa de máquinas e tratamento de água. E os tipos de condensação. A ar, primeiro aí, que é a mais comum, dispensa água, a condensadora fica na área externa. A água tem maior eficiência, né, o COP ali, requer torre de resfriamento, e a evaporativa ali, que usa água em pequena quantidade, eficiente em climas secos. Tipo de sistema,
tá? Com a nossa visão comparativa aí, conhecer as características de cada sistema permite, então, ao técnico selecionar, instalar e manter com critério. Para que serve? Escolha correta, ele evita, pessoal, o superdimensionamento, a ineficiência e falhas prematuras ali, ok? Primeiro, um sistema de janela e ou split, né, já conhecido aí. Uso residencial ou até um uso comercial leve ali. O split, a unidade interna é a evaporadora, mais a externa, né, que é a condensadora ali. E o multi-split é uma externa e várias internas. Instalação é simples e manutenção é acessível. O VRF ou VRV, o VRF, pessoal, que é o Variable Refrigerante Flow, que é a vazão de refrigerante variável, né? Controle eletrônico ali de vazão por válvula, EEV, tem alta eficiência, tem múltiplas zonas, recuperação de calor, requer técnico qualificado para esse tipo de comissionamento. Como assim técnico qualificado? Não sou eu, professor? Sim, porém, obviamente, nós sempre indicamos aí que o profissional que vá especificamente se direcionar a um determinado setor ali de maior complexidade, maior ali amplitude, pessoal, ele deve, obviamente, buscar formações ali. Tanto é que eu tenho visto muito ultimamente, eu sempre falei isso durante as aulas, né? Só formei técnico, eu faço uma pós? Não. Pós-graduação, como o próprio nome diz, é para quem tem formação superior. Mas como profissional da área técnica, você pode fazer os específicos ou os específicos técnicos ali, especializações técnicas, que são relacionadas à sua área, tá? E tem uma busca muito grande, o próprio Senai aí procura a sua unidade e falou, ó, além dessa formação aqui como técnico em climatização e refrigeração, quais outros cursos relacionados eu posso fazer para, obviamente, né, é, você elevar a tua qualidade profissional aí, tá bom? Rooftop e o self-contained, tá? Rooftop, pessoal, unidade compacta instalada na cobertura, né, que distribui ar puro ali por dutos, por dutos, e o self-contained, que todo o ciclo em um gabinete, fácil, instalação industrial, tá bom? Ideal para galpão e grandes lojas aí. E o chiller mais os fancores ali, né? Chiller produz água gelada de 7 a 12 graus Celsius. Os fancor distribuem por zonas, alta eficiência em escala, né? Um COP ali de 5 a 7 ali, exige casa de máquina, exige bomba, tubulação isolada e tratamento de água. Então, para cada situação ali, ó, nós teremos, obviamente, uma aplicação específica para esse conjunto ali, para a correta ali climatização dos locais. Distribuição de ar por duto, por grelha e por difusores. Rede de duto primeiro, né? Função e dimensionamento. E os dutos transportam o ar tratado por climatizador, do climatizador ali. A AHO, né? Air Handling Unit, que é a unidade de tratamento de ar, até os pontos de insuflamento. Para que serve, professor? Para garantir a distribuição uniforme, pessoal, com a mínima perda ali de carga e menor emissão de ruído. Bacana. Materiais aí primeiro, chapa galvanizada, né? A STM A5527, fibra de vidro até o PVC rígido ali também. Isolamento térmico obrigatório, né? Com lã de vidro, mais a barreira de vapor ali. Muito cuidado para quem do senhor já é da área ali, ao manusear a lã de vidro, né? Ela é bem irritante ali à pele. E o isolamento térmico é para evitar ganho de calor e condensação, perda de carga, né, calculada por comprimento equivalente, os cotovelos, as derivações, os dampers. Perdão. E a velocidade máxima recomendada ali.
de 5 a 8 metros por segundo, né, em dutos principais, e de 2 a 4 metros por segundo nos ramais ali, onde ocorre a evaporação direta ali dentro dos cômodos, né, dessas unidades consumidoras. Difusores e grelhas, pessoal. Difusor de teto, distribuição radial aí uniforme, ó. Uso em escritório, né, hospitais, grelha de parede, de piso também, insuflamento direcional ali, retorno de ar e o nosso TAB, né, que é o teste de ajuste e balanceamento, ajuste de dampers aí para equalizar as vazões por zona. Pessoal, os dutos sujos acumulam, tá? Bioaerossóis e reduzem aí a qualidade do ar interior, referente ao nosso QAI, né? Então, inspeção e higienização periódicas são exigidas pela Anvisa, pela RDC 09 de 2003 ali e no PMOC, né? No plano de manutenção lá. Ventilação, referente a conceitos, tipos e aplicações aí. Primeiro, ventilação natural, tá? A força motriz ali, a diferença de pressão e temperatura, né? Aquele efeito chaminé, o vento ali, sem equipamentos elétricos, tá ok? A aplicação galpão industrial ali, tá? Edificações de baixa densidade ocupacional, e aí tem como limitação dependente de condições externas e é incontrolável ali, tá? As evaporadoras ali eólicas terão inclusive a sua velocidade aumentada ou não de acordo com a massa, né, de ar quente ali sobreposta ao teto ali. Ventilação mecânica geral, são ventiladores, né, que insuflam ali ou exauram o ar no ambiente. Primeira, diluidora, né, que dilui contaminantes com ar limpo, escritório, residência, e também a chamada pressão positiva, que é o insuflamento maior que a exaustão, ou seja, aí no caso ele impede a entrada de contaminantes. Hospitais ali, salas limpas, né, tem a pressão positiva aí para evitar a entrada desses contaminantes, cria uma barreira ali de ar. Ventilação local exaustor, o nosso VLE, né? Captura contaminantes na fonte antes de se dissiparem ali. Quando nós vamos aplicar solda, laboratório químico, câmara de pintura, que exige, né, captor, duto e filtro, e exaustor ali adequado à vazão e ao tipo de contaminante referente lá na nossa NR15, tá? Então anota ali, dá uma estudadinha, faça a sua leitura da NR15 para compreender mais a fundo sobre esse conteúdo. E a pressão negativa, né? Exaustão maior que o insuflamento, onde ela retém contaminantes no interior e tem como aplicações ambientes com risco biológico, isolamento infeccioso, UTI ali no caso da Covid, né? E requer monitoramento contínuo de pressão diferencial. Amor, aí estou clicando aqui na botoeira, não passa o slide, né, para vocês. Pessoal, nós cai, né, QAI aí, qualidade no ar interior e filtragem também, importante. Por que que a QAI é crítica ali? Já começa pela Anvisa, né? Então vamos lá. A qualidade do ar interior, QAI, impacta diretamente saúde, produtividade e conformidade legal. O que a Anvisa, na sua RDC 09, tá, de 2003, faz? Ela estabelece padrões referenciais de qualidade do ar em ambientes climatizados de uso público e coletivo. Ponto. Funções dos filtros, né? Proteger o sistema, serpentinas, ventiladores ali de acúmulo de poeira, garantir a saúde dos ocupantes, remoção de partículas, de ácaro, de fungos, bactérias, enfim. E aí tem, por classificação, a primeira NBR 16401, AEN 779, G1 até o G4 ali, que são os grosseiros, né? M5, M6, que são os médios, e o F7 e o F9, que são os finos, tá ok? E o EPA
né, o nosso filtro aí de H10 até o H14. Como é que nós vamos instalar e vamos manter, ok? Vamos instalar com o sentido correto de fluxo, seta no frame ali, né, do filtro, verificar a vedação na moldura, inclusive, é um bypass ali de ar, invalida a filtragem, substituir conforme o ΔP, né, a diferença de pressão ali, ou periodicidade do PMOC. Qual a periodicidade que o PMOC determina? Vamos cumprir. Captação de ar externo, afastada, né, de fonte de poluição em maior ou igual a 10 metros. Então não adianta também criar todo o sistema ali e promover a captação ali próxima a uma fonte contaminante, tá bom? Aqui o nosso esqueminha. Os boilers, placa, ok? Filtros saturados, eles aumentam a resistência, reduzem a vazão e elevam o consumo do ventilador. Então, monitorar diferencial de pressão, manômetro, né, de variação de pressão, ΔP, é uma boa prática nesse caso aí. Controle de umidade e salas limpas. O controle preciso de umidade ele é crítico em processos farmacêuticos, processos eletrônicos, hospitalares e industriais. As salas limpas, né, clean room, exigem controle rigoroso de partícula, pressão, temperatura e umidade, seguindo ali normas, né, como a nossa, de novo, ISO 14644, parte 1, e da ABNT, a NBR ISO 14644. Umidificação. Como é que nós vamos fazer ali para ter esse controle, né? Método, injeção de vapor, o eletrodo ali, resistência, né? Nebulização por ultrassom ou atomização. Quando nós vamos aplicar a UR ali, né, a umidade relativa for menor que 40%, em ambientes com risco de estática eletrostática e ressecamento de mucosas ou danos a materiais sensíveis, instalar o umidificador após a serpentina de resfriamento, nunca antes da serpentina de resfriamento, perfeito? Desumidificação, né? Qual o método aí, pessoal? Por superfície fria, né? O evaporador abaixo do ponto de orvalho, né? O mais comum gera condensado ali drenado, tá? Os dessecantes, tá? Rotor, dessecante, sílica gel ali, são eficazes em baixíssima umidade relativa, independente de temperatura da serpentina nesse caso, e os riscos. Se a umidade relativa for maior que 70%, ela favorece mofo, tá? O aspergillus, cladomporium, tá? E também promove a corrosão de componentes. Salas limpas, tá? Em relação à filtragem e pressurização. Os filtros EPA, né? O Reich Efficiency Particulate Air, que é o ar particulado de alta eficiência. Até que enfim, professor, eu ouvi falar do filtro EPA. Está aqui, vocês já ouviram em outras unidades curriculares anteriores. Eficiência de maior ou igual a 99,97% para 0,3 ali, ó, micrometros. Filtro ULPA, que é o Ultra Low Penetration Air, que tem eficiência maior ou igual a 99,9995% para 0,12 micrometros aí, e fluxo laminar, que é unidirecional, que varre partículas para fora. Pressão positiva ele impede a contaminação pelo exterior ali, e aí monitorar, né, a cascata de pressão entre as salas adjacentes ali. Equipamento, falando agora de circuito frigorífico e dos componentes ali. Ciclo de compressão de vapor, né, como é que ele vai funcionar? Ciclo frigorífico, ele transfere calor do ambiente interno, do evaporador, né,
para o externo, condensador, por meio de um fluido refrigerante que muda de fase. Para que ele serve? Fundamento de todo o sistema de refrigeração e climatização por expansão direta. Compressor, primeiro aí, ele eleva a pressão e temperatura do vapor, né, o coração ali do nosso sistema, e os tipos ali, o alternativo, screw, parafuso ou centrífugo. Condensador, né, que rejeita calor para o exterior, refrigerante passa de vapor superaquecido a líquido subresfriado, dispositivo de expansão, que reduz a pressão e a temperatura, né? Nosso TXV aí é o Thermostatic Expansion Valve, e a válvula de expansão termostática, ou EEV, que é o Electronic Expansion Valve, e o evaporador, que absorve o calor do ambiente, refrigerante, evapora e resfria ali o ar. Componentes, pessoal, auxiliares aí, essenciais nesse caso. Filtro secador, que retém umidade, né, e impurezas, protege ali o compressor. Visor de líquido, que indica a presença de bolhas, subcarga ali e umidade, que é a cor, né, do indicador. Separador de líquidos, evita retorno de líquido ali ao compressor, é o liquid slugging. E a válvula, né, de serviço, que permite isolamento para manutenção. E aqui, ó, uma relação de pressão versus temperatura, né? Ok? Fundamental para diagnóstico, viu? Desvios indicam subcarga, sobrecarga, restrição ou problema de troca térmica. Bacana? Procedimentos, então, de instalação e as boas práticas aí de segurança para esse conteúdo. Primeiro, item 1 aí é o planejamento e preparação, né? Analisar o manual do fabricante, as plantas baixas e os memoriais. Definir local de instalação, tá? Verificar a ventilação, verificar a drenagem ali, a carga estrutural, distâncias entre as unidades, percurso de tubulação e o acesso elétrico, né, para a alimentação desses equipamentos aí. Verificar bitola do cabo, né, a grossura ali dos cabos, somente de acordo com a distância também, proteções e aterramento, tem que ter a PE, tem que ter a proteção elétrica sempre, conforme a nossa NBR 5410, que fala das instalações elétricas em baixa tensão determina. Suportação e fixações, pessoal. Fixar a unidade interna em parede resistente, né? Bucha, parafuso ali, conforme o peso do equipamento lá. A unidade externa, né? A base nivelada, antivibratória ali, com espaço mínimo livre para fluxo de ar, conforme o fabricante também. E o suporte de tubulação a cada 1,5 ou 2 metros ali. Vai depender, né, do equipamento, da média, das dimensões ali, conforme determina em relação à suportação e fixação a nossa NBR 13714. O EPI, o EPC e gestão de riscos relacionados aí também. Obrigatórios, tá? Luva de raspa, óculos, botina, capacete, e somente, né, no caso de trabalho em altura, cinto e talabarte. Trabalho em altura também constar, pessoal, a NR35. Professor, eu já ouvi falar desse NR, ou de repente você já fez, ou de repente você ainda não possui. Faça o curso NR35, tá ok? Lembra do que eu disse sobre as formações extracurriculares ali? Essa aqui é estritamente curricular, eu costumo dizer isso. Por quê? Pessoal, é básico que vocês tenham ali para subir 2 degraus ali na escada NR35, tá bom? Só eu trabalho lá nas caldeiras, sistema de... Opa, cabine NR33, né, para trabalho em local confinado, risco elétrico NR10. Então, precisa estar atento e sim, vocês têm que fazer esses cursos, pois é uma exigência também das empresas, indústrias como um todo ali, e dos órgãos fiscalizadores. Professor, não vou atender a empresa.
Não vai não? Legal. Eu já tenho a minha empresa e a minha empresa, opa, você tem a sua empresa? Ela tem que estar regulamentada com todas as certificações de que você ou os seus colaboradores fizeram esses cursos aqui, tá ok? Os gestões de risco, né, mecânico para ferramenta ali, NR12, né? Térmico, superfície quente, pressão, gás, queda, enfim, e isolar a área de trabalho com sinalização sempre, pessoal. Documentação técnica, né, registrar modelo, número de série, data de instalação, ver os parâmetros iniciais ali, fotos do estado final, manter o que nós chamamos de build, né, como construído ali, atualizado. O que é o as-built ali? Olha, era desta forma, porém após reforma ou após uma adequação ali específica, houve essa implementação. Tem que fazer o as-built na planta para documentar, né, quais foram as alterações, como estas ocorreram, onde estão instalados, enfim, você tem que fazer esse aditivo ali na planta, implementando com a sua instalação no sistema de climatização daquele local. Toda a documentação deve estar disponível para a equipe de manutenção e auditoria, sempre. Brasagem, pessoal, e prevenção aí de contaminação. Por que a brasagem é crítica, né, como nós chamamos? Brasagem é o processo de união de tubulações de cobre por metal de adição, uma liga ali de fósforo, cobre, por exemplo, ou prata, né, a temperatura acima de 450 graus Celsius. E por que é importante entender de brasagem aí? Vazamentos e contaminações por óxidos internos ali são as principais causas de falha prematura de compressores. Como é que nós vamos fazer o passo a passo aí? Primeiro um corte, né? Cortar tubo com o corta-tubo, nunca com serrote ali, garante o corte reto e limpo. Escariamento, tá? As rebarbas internamente ali com escariador para eliminar a rebarba que possam causar restrição e turbulência ali no nosso duto. Limpeza, limpar exterior ali, né, do tubo e interior no encaixe com lixo ou palha de aço. O nitrogênio, tá? Vamos purgar ali o sistema com o N2 seco durante toda a brasagem, fluxo mínimo ali de 0,1 até 1 litros ali por minuto. Isso evita a formação de óxido negro, que é o cobre, né, CO2O, que contaminam óleo e sistemas. Quinto passo aí do nosso como fazer a brasagem. Chama, né, é o aquecimento uniforme com maçarico oxocetilênico ou ar propano, tá? Aplicar metal de adição quando o tubo atingir a temperatura ali e nunca aquecer diretamente o metal de adição, a gente faz a aplicação posterior. E no número 6 aí, inspeção, tá? Que é verificar a penetração aí completa do metal de adição, no caso do chanfro preenchido ali, ó, 360 graus, né? Sem os poros ou sem trincas. Então, sem nitrogênio, durante o processo de brasagem aí, ó, formam-se ali óxidos negros, né, que circulam pelo sistema. Eles vão entupir os filtros secadores, vão danificar as válvulas de expansão e causar falhas catastróficas ali do compressor. Estanqueidade e pressurização, né? Para a gente fazer o teste de vazamento ali. Teste de estanqueidade, né, de pressurização, realizado antes do vácuo ali e da carga de refrigerante. Pra também não haver desperdício, né? Primeiro, para confirmar que o sistema não possui vazamento. E por que é importante aí? Vazamento eles causam perda de refrigerante, ocorre impacto ambiental, né? Tem que estar atento aí com o protocolo de Montreal lá. E falha no sistema e risco de segurança. Qual é a preparação, então? Conectar o manifold ali de serviço na válvula, né, de alta e baixa, usar somente o nitrogênio seco, né,
o nosso N2 grau técnico ali, pessoal, e nunca oxigênio ou ar comprimido, tá? Porque aí tem um risco de explosão com óleo. Então tem toda uma regra ali, não é só tentar fazer o mais barato, a composição ali dos elementos é crítica para isso. Segunda etapa é a pressurização, que é pressurizar gradualmente até a pressão de teste indicada pelo fabricante, tipicamente ali de 1,1 vezes, né, a pressão do projeto ali. Aguardar estabilização de 5 a 10 minutos após atingir a pressão, para a gente entender se de fato o sistema ali se mantém. A detecção, né, aplicar espuma detector, água mais o detergente em todas as conexões ali brasadas e roscadas, tá? Alternativamente, usar o detector eletrônico também, de vazamento calibrado para o refrigerante em questão. O item 4 é estabilização e registro, né? Manter a pressão por no mínimo ali 24 horas, registrar a pressão inicial, temperatura ambiente e variação ali, a variação de pressão, correção para variação de temperatura, que é de mais 1 grau ali, mais 0,3 bar, e o nosso critério de acertação, que é a queda de pressão corrigida deve ser menor, né, ou igual a 0 bar, com o sistema de estanqueidade lá. Então não deve haver a menor queda ali de pressão. Qualquer queda real indica vazamento. E aí, nesse caso, vamos localizar, reparar e repetir o teste para registrar o resultado de rastreabilidade ali. Então, se houver alguma inconformidade com o primeiro momento, né, com o dia anterior ali, é preciso entender que pode sim haver um ponto de vazamento e esse precisa ser sanado. O vácuo, né, desidratação e controle de umidade ali. Por que a gente precisa fazer o vácuo, então? O vácuo ele vai remover ar não condensável, né, o N2O2 ali, e umidade no interior do circuito. Por que é importante aí? O ar não condensável ele eleva a pressão de condensação e reduz, obviamente, a eficiência do conjunto. Umidade reage com o refrigerante e o óleo, formando ácido fluorídrico, tá? Que vai causar corrosão interna e falha de compressor. Como é que nós vamos fazer o vácuo, pessoal? Qual que é o procedimento correto aí? Usar a bomba de vácuo, né, de 2 estágios ali, com capacidade adequada para o volume do sistema, lá no manifold lá, maior ou igual a 6 CFM, né, para sistema de médio porte, conectar via mangueiras ali de diâmetro adequado. As mangueiras finas limitam a velocidade de evacuação, tem que estar atento com isso aí. A meta é atingir os 500 micro Hg lá, microns, né, ou menos, ideal de 200 a 300 microns ali, realizar o vácuo duplo, o triplo, né, em sistema crítico, evacuar, quebrar com o N2 seco e reevacuar. E trocar o óleo da bomba a cada 4 ou 6 horas de uso, ou quando for saturado. O óleo escuro é igual a óleo contaminado. E o teste de estanqueidade lá no vácuo. Isolar a bomba e monitorar o vacômetro por 15, 30 minutos ali. Subida de pressão indica vazamento ou umidade residual. Não vão prosseguir. E a estabilidade aí, ela confirma o sistema pronto para carga. O vácuo, pessoal, insuficiente, ele é causa silenciosa ali de falha. Umidade residual de apenas 50 ppm ali já é suficiente para iniciar hidrólise, né, de óleo e formação de ácido no compressor. Carga de refrigerante, verificação por parâmetro, método por massa ali, né, por balança, pesar o cilindro antes e durante a carga, carregar a quantidade exata especificada no maniplate lá do equipamento, ou no projeto. Como é que nós vamos fazer para esse método por massa aí? Nós vamos abrir a válvula de serviço do lado de líquido, na alta pressão, né, com o sistema desligado,
Após, vamos ligar e completar, se necessário, e registrar a quantidade total que foi carregada ali no conjunto. O sub-resfriamento ali, né, o nosso SC, que é o SC é igual a T, né, na saturação e condensação. Líquido na saída ali do condensador, faixa típica ali de 5 a 10 graus Celsius, verificar o fabricante, né, que ele fala, e o SC baixo, sobrecarga ali ou problema no condensador. O SC alto é uma sobrecarga ou restrição. Viu a diferença dos dois aí, né? Medir com termômetro de contato mais o pressão de alta. O superaquecimento, o SHI, vapor na sucção, saturação de evaporação, falta típica ali, né? Faixa típica de 5 a 10 graus Celsius no evaporador, de 15 a 25 graus Celsius na sucção do compressor. O SH é baixo, risco de retorno de líquido. E o SH alto tem subcarga ali ou restrição no dispositivo de expansão. E as boas práticas de segurança. Pessoal, nunca, jamais purgar o refrigerante para a atmosfera, tá? Isso é ilegal, inclusive, Lei 9.966, lá do ano 2000, de acordo com o Protocolo de Montreal, né? É prejudicial ao meio ambiente usar o recuperador de refrigerante quando necessário e registrar aí, ó, tipo, quantidade e lote do refrigerante para que a gente tenha rastreabilidade aí e poder fazer o PMOC. E aí o startup aí, comissionamento e TAB. O que é o startup aí? O startup, né? Primeira partida. Para que serve? Para verificar se o sistema opera dentro dos parâmetros de projeto antes da entrega ali ao cliente. Como nós vamos fazer, pessoal? Vamos conferir a tensão de alimentação e corrente de partida, com amperímetro ali de garra, né, o alicate amperímetro ali. Verificar o sentido de rotação dos ventiladores e das bombas. Medir pressão aí, né, de alta e baixa, temperatura de sucção, descarga, enfim. Confirmar o SC e o SH dentro dos valores de projeto. Checar a drenagem do condensado, o caimento mínimo ali é de 1%. E registrar todos os parâmetros aí no checklist de comissionamento. O TAB, né, que é o teste de ajuste e balanceamento. Processo sistemático de medição e ajuste de vazão de ar e água para que o sistema opere conforme o projeto. Instrumentos ali, eu tenho o balômetro, que é a medição de vazão e difusor, o anemômetro e o pito, ajustar os dampers ali de ozônio e registro de equilíbrio, set point de temperatura e umidade ajustados no controlador, e o nosso relatório ali, né, TAB de teste de ajuste e balanceamento, documento técnico entregue ao cliente com todos os dados médicos e ajustados ali, dados medidos. Relatório de comissionamento, pessoal, e o TAB são documentos de entrega obrigatória em obras de climatização de grande e médio porte, né, garantindo conformidade com o projeto e base, mais uma vez, para o PMOC ali. Diagnóstico de falhas, métodos e sintonias ali típica. Diagnóstico eficiente parte de uma abordagem sistemática, né, inspeção visual, medição, comparação com edificações, hipótese, confirmação, solução. O histórico de manutenção ele é um aliado essencial, então, nesse sentido. Então, falhas elétricas aí que podem ocorrer primeiramente. Proteções ali atuando, né, medir corrente, amperímetro, tensão de fase e desequilíbrio, sensor de temperatura, pressão defeituoso aí, comparar a leitura com o instrumento padrão, capacitor de motor, né, medir capacitância, a queda causa partida lenta e sobrecorrente, e o contador com ponto queimado, cuja inspeção visual mais a medição de queda de tensão.
E aí, no caso das falhas frigoríficas ali, né, subcarga, baixa pressão de sucção, o SH alto, SC baixo e bolhas no visor. Sobrecarga, alta pressão e de descarga, o SC alto, o condensador quente. Restrição, que é o filtro ali, né, o TXV ali, diferença de temperatura na restrição, sucção com vácuo. E a troca térmica comprometida, cuja serpentina, né, suja, fluxo de ar bloqueado, variação de temperatura fora do esperado ali. A variação de temperatura, para quem está lendo comigo, é o ΔT aqui, ó. E o congelamento do evaporador, né, o TXV aí, fechado, filtro saturado e baixa vazão de ar. Os indicadores-chave, né, para pressão anormal aí, tudo, variação de temperatura fora do esperado, ruído incomum, cavitação, né, que é o bater de válvula lá, o consumo elétrico elevado e nível de vibração. Registrar sempre para análise de tendência, manutenção preventiva ali daquele componente. E aí, na manutenção do PMOC, né, e sustentabilidade, as estratégias de manutenção corretiva após a falha aí, tem um alto custo e risco de parada não planejada, preventiva por tempo, né, e ciclo, troca de filtro, lubrificação, preditiva por condições aí, análise de vibração, termografia. PMOC é o plano de manutenção, operação e controle, exigido lá pela Anvisa, né, pela RDC 9 lá, 2003, para ambientes de uso coletivo, deve conter ali cronograma de manutenção, rotina de limpeza, registro de parâmetro, controle de QAI e responsável técnico. Garante rastreabilidade ali e conformidade legal. Instrumento de manutenção, o micrômetro é um termo, né? Higronemômetro, T de temperatura, o R, umidade relativa, velocidade do ar, o pitot mais o manômetro, tudo é instrumentação e na manutenção, pessoal. Pressão estática e dinâmica induto, amperímetro de garra e multímetro diagnóstico elétrico, manômetro de refrigeração manifold aí, é a pressão do ciclo, e o vacômetro digital dos micros, né, que faz o controle de vácuo. Sustentabilidade e gestão ambiental, climatização representa até 50% do consumo energético de edificações comerciais. A gestão responsável é obrigatória por norma e necessária para a competitividade. Então, os refrigerantes aí, recolhimento obrigatório com o recuperador certificado, protocolo, né, de Montreal e emenda de Kigali, que é a eliminação dos HFCs aí, de alto GWP. Tá na hora, eu vou começar a próxima já. Os óleos usados para descarte conforme a CONAMA, né, a nossa 362A de 2005, do coletor autorizado, o ISO 14000 do SGA, do Sistema de Gestão Ambiental, o conjunto de normas ali para identificar, controlar e melhorar continuamente os impactos, eficiência energética, uso de fluido, né, de baixo GWP, de baixa emissão lá, R32, R290, inversor de frequência e manutenção preventiva rigorosa, e o registro de rastreabilidade ali. Perfeito. Findado aqui. Deixa eu reduzir aqui. Retornar com vocês. Agradecer. Opa, entrou um aluno aí, o Jefferson Severino. Boa noite, Jefferson. Bem-vindo aí. Jefferson, hoje eu realizei uma substituição pontual aqui. Boa noite para o professor Anderson, mas a próxima aula ele já retorna aí com vocês, viu? Ok. Ele tinha um evento aí, mas o conteúdo, não sei a que horas você conseguiu acessar, conteúdo, como sempre, gravado, em até 48 horas vai estar disponível lá na plataforma para que vocês possam assistir. Tudo bem? Tudo bem, ok, valeu. Tranquilo. Não sei a hora que você entrou, mas ficou alguma dúvida, alguma contribuição final aí sobre o conteúdo, por favor?
Não, tá tudo bem esclarecido. Ótimo, agradeço aí a oportunidade de compartilhamento. Muito obrigado pela tua presença, por prestigiar o momento web aula. Todos aí os demais, né, além do Jefferson, e que posteriormente assistirem esse conteúdo, fiquem em paz, bons estudos. Boa noite, até a próxima oportunidade aí. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.